Boa noite. Ela já conquistou plateias do Brasil, Europa e Ásia e é uma das artistas mais talentosas e versáteis do país. Valéria está retornando de uma temporada na Argentina e Uruguai, onde continua encantando plateias com o show Um Artista do Mundo. O Perfil Opinião de hoje conversa com a atriz e cantora, a Divina Valéria. Tu que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en las noches de trasluz. Conheciste? Sim! Conheciste é muito bem, eu ainda estou falando um pouco em espanhol. Foi muito tempo essa temporada lá, Valéria, que você passou na Argentina e Uruguai agora? Quanto tempo foi? Foram 2 anos. 2 anos. Foram 2 anos entre Buenos Aires, Punta del Este e Montevidéu. Então você realmente é uma cidadã do mundo? É assim que você se define? É assim que eu me defino, porque, mira, Dani, fazem muitos anos que eu vivo viajando assim, né? Toda a minha vida foi viajar pelo mundo e, naturalmente, eu me sinto uma cidadã do mundo porque eu sou do Rio de Janeiro, né, carioca, apesar de ter vivido mais em Salvador, na Bahia, do que no Rio, né? É mesmo? É, eu vivi muito no Rio na minha infância, mas já na minha adolescência e madurez eu vivi mais em Salvador do que no Rio, quando estou no Brasil. Bem, como a gente quer conhecer mais profundamente a Divina Valéria, né? Eu quero saber de quem a Valéria é filha, né? E, assim, os seus irmãos, e quando é que você, de fato, começou a se sentir Divina Valéria? Bem, o nome Divina Valéria, ele me foi dado no Uruguai, porque fazem muitos anos que eu vou ao Uruguai. Eu comecei ao Uruguai no final de 60, porque eu comecei em um espetáculo no Rio de Janeiro que se chamava Legals. Éramos 11 travestis, 11 grandes artistas e que fizemos um espetáculo de grande êxito. E esse espetáculo chegou aí ao Uruguai, a Montevidéu, em 67, por aí. E aí, então, eu me apaixonei no Uruguai, né, por um uruguaio, e fiquei morando lá no Uruguai. Você ficou muitos anos? Eu fiquei, o elenco voltou para o Brasil e eu fiquei morando no Uruguai com essa pessoa, até que o nosso relacionamento terminou, depois de 2, 3 anos, e eu fui para a Europa. Pela primeira vez, porque eu estava muito apaixonada, então eu queria ir para longe, né? E fui para a Europa pela primeira vez. E depois, quando eu voltei ao Uruguai de volta, nos anos 70, por aí, eu fiz um espetáculo que se chamava Divina Valéria, porque eu representava uma diva. Existia um texto, uma história onde eu fazia uma grande diva. E aí o público começou a me chamar Divina Valéria, Divina Valéria. E aí eu deixei, assim ficou, porque inclusive também eu achava bonito, soava muito bonito Divina Valéria, e aí ficou. Mas primeiro era só Valéria? Primeiro era só Valéria. Pois é, mas aí passando para aquela pergunta, né, que eu fiz logo inicialmente, né, como é que foi sua infância lá no Rio de Janeiro? Olha, minha infância, eu não tive uma infância muito agradável. Não tive porque meu pai faleceu quando a minha mãe ainda estava grávida de mim. Eu nasci 4 meses depois que meu pai tinha falecido. Eu já tinha 2 irmãos, ou seja, uma irmã e um irmão. E minha mãe, depois de 2 anos, se casou de novo. Meu pai era galego, de Vigo. Meu nome é Fernandes Gonzalez. E minha mãe se casou com outro galego, que não foi nada bom para nós, filhos de minha mãe. Vocês eram 3? Filhos? Éramos 3, até que depois minha mãe teve mais 2 filhos com ele. Então ele não foi muito bom para nós, filhos de minha mãe, entende? É como que ele queria se livrar um pouco da gente. Sei. Meus irmãos começaram a sair de casa cedo, e eu também, como eu era mais jovem, eu ainda tive que... Meus irmãos se foram, eu fiquei em casa, mas ele me fazia trabalhar em certos trabalhos que não tinha nada a ver para uma criança estar trabalhando. E eu mesmo tinha que pagar meus estudos, estudava de noite, trabalhava de tarde, sem que houvesse necessidade, porque meu pai deixou minha mãe em boa situação e não necessitava. Mas era uma questão de, não sei, não sei se trata de maldade, era uma questão de temperamento dele. E então, quando eu completei, creio que meus 17 para 18 anos aí, eu
fui embora de casa. Que se livrar dessa situação também, né, Mas Valéria? também fui embora porque ele me mandou embora de casa. Porque quando descobriram a minha homossexualidade. Ah, tá. Então, em que momento, né, Valéria? Isso foi na adolescência, até que você se deu, que você teve consciência da sua homossexualidade também? A consciência da minha sexualidade eu tive, por exemplo, eu passei a saber o que era depois de eu ter mais ou menos essa idade aí, 17 anos. Agora, até então, até essa idade, a mim me atraía os homens, sempre me atraíram os homens. Eu tinha namorico com os meninos da rua, eram jogos sexuais, mas Sim. nunca chegávamos aos Sim. finalmente, né? Sim. Mas era o que eu gostava e o que eu sentia. E eu gostava também de frequentar um ambiente artístico. Eu ia para as rádios ver meus grandes ídolos Isso da desde época. muito cedo? Desde muito cedo. Assim, essa afinidade com o mundo artístico, com essa A vida inteira. Ah. A vida inteira. Porque eu, naturalmente, eu poderia ter o quê? 13, 14 anos, 15 anos no máximo, eu já frequentava a rádio. Né? Que naquela época nem havia televisão. Então eu frequentava a rádio, ia ver meus grandes ídolos, que depois passei a ser amiga de todas eles. Quem eram esses de grandes todos eles. ídolos, né? Meus ídolos eram Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Elisete Cardoso. Uau! Eram grandes ídolos da época, e Marlene. E, bem, então eu frequentava muito a rádio e fazia no meu bairro. E tinha um clube em frente à minha casa, onde eu mesmo organizava com as menininhas da rua, shows, onde nós nos apresentávamos domingos à tarde aí. E eu sempre era a pessoa mais desembaraçada para apresentar, para organizar. E já cantava, ou seja, sempre cantava e todo mundo gostava muito como eu cantava. E... Quando você começou a cantar, por exemplo, você de alguma forma se inspirou em alguém ou imitava alguém? Não, no princípio não. Quando eu comecei profissionalmente, aí eu comecei a cantar só repertório de Elisete Cardoso, que inclusive foi minha madrinha artística, né, Elisete? Que depois ficamos muito amigas e tudo. Então eu cantava muito repertório de Elisete Cardoso, porque na época diziam que a minha voz parecia um pouco com a da Elisete Cardoso. E eu até buscava fazer os R's de Elisete. Pra você eu sonhei o meu sonho de paz. Pra você me guardei demais, demais. Se você não voltar, o que faço da vida? Não sei mais procurar a alegria perdida. Eu não sei bem porquê fui gostar tanto assim. E aí eu cantava muito Elisete Cardoso. E se não e aí foi a minha sexualidade, naturalmente, já estava aflorando ainda. Até que um dia, meu padrasto esse descobriu por um vizinho que tinham me visto com um grupo de amigas, entende? Todas na Cinelândia, que era o reduto das bichas mesmo que frequentava na época, né? A cidade, o bairro. E aí era eu, Rogéria, Heloína, Verusca, todas depois viraram a ser artistas Exatamente. e travestis também. E magníficas. E magníficas, lógico. E quando descobriu que eu frequentava aí, eu cheguei em casa e disse que em casa não entrava mais. E aí eu fui embora, minha mãe, coitada, era totalmente dominada por ele. Aqueles anos eram assim mesmo, as mulheres, né? Não tinham coragem de sair à frente. Então minha mãe se abraçou comigo, chorou muito, mas eu fui embora de casa. Mas o que você aprendeu com toda essa dureza deste relacionamento? Assim, para a sua vida, o que ficou para você de positivo, por exemplo? Alguma coisa? Eu acho que isso no fundo, me favoreceu, porque eu, muito jovem, tive que ir à luta sozinha, me defender sozinha e sobreviver sozinha. Porque, inclusive, quando aconteceu isso,
eu estava trabalhando numa companhia de engenharia que se chamava Cosmos Engenharia, lá no Rio de Janeiro. Eu era cadete, eu era boy, né? Mas uma pessoa muito querida dentro da companhia, que era uma companhia enorme, que ocupava todo um 7º andar, e todos os diretores, todos os empregados me queriam muito. E eu fiquei trabalhando aí até que eu continuava frequentando os bastidores de rádio e já de televisão. Que na época era a TV Rio, que hoje seria a TV Globo. Toda essa gente que hoje estão na TV Globo, os diretores, tudo eu conheci tudo da TV Rio. E então, eu na TV Rio frequentando os bastidores, vendo aqueles grandes espetáculos musicais e tudo, que era tudo mais ou menos ao vivo na época, né? Eu frequentava aquilo tudo, mas trabalhava como boy na companhia de engenharia. E quando é que você tem sua primeira oportunidade, de fato? Foi aí, frequentando a televisão, que eu já bem ambientada lá com todos os diretores, artistas e tudo. Alguns diretores da televisão tiveram a ideia de montar um espetáculo só de travestis, que seria uma grande produção. E aí me convidaram. E aí eu entrei neste elenco, e que foi um êxito enorme, um espetáculo de um profissionalismo enorme, com músicas escritas para o espetáculo, uma orquestra nos acompanhando, uma grande direção. E aí fiquei trabalhando nesse espetáculo, chamava-se Legels. Então eu até digo que naquela época eu era boy de dia e girl de noite. Né? Bem, literalmente, né? Literalmente. Até que, querida, saiu uma reportagem, na época, na revista Manchete, Sim. né? Saiu uma reportagem com todas nós, né? De mulheres legais, divinas. Eu fiquei tão apavorada que eu fiquei louca de vergonha e não apareci mais no trabalho. Porque no trabalho ninguém sabia. Ah, ninguém sabia? Ninguém sabia. Eu estava trabalhando, fazendo show, sem que ninguém soubesse que eu estava nesse espetáculo. Até que saiu essa reportagem enorme de 2 páginas com todas nós e mulheres. Não tinha mais como esconder. Eu não tinha mais como esconder. Eu não apareci nem para dar baixa na carteira. Não voltei mais na companhia. Mas, de qualquer maneira, você era super respeitada nesse trabalho que você exercia lá, né? Pelo que você estava Lógico. dizendo. Meu amor, você viu o que é a vida. Anos depois... Isso nós estamos dizendo quando eu estava começando em 64, quando eu voltei da Europa pela primeira vez, eu fazendo show com o Mieri, Ronaldo Bosco, no Rio de Janeiro. Eu já mulher, divina, vindo da Europa, e aquela coisa toda. Foi um êxito enorme de vida, que eu fui a primeira, pioneira a chegar no Brasil vivendo de mulher. Todas essas minhas amigas que eu te falo, que depois passaram a ser travesti, estavam todas de homem ainda. E eu já vinha de Europa, de mulher maravilhosa, depois de ter viajado já meio mundo. E para mim era tudo muito natural. E você sabe que, inclusive, quando eu fiz o espetáculo com o Mieri no Rio, presidente, diretores desta companhia estavam todos presentes me assistindo. Terminou o espetáculo, o maître foi ao camarim e falou: Valéria, tem um senhor lá embaixo, doutor Eduardo Santana, te convidando para tomar uma champanhe. E eu sabia quem era. Eram os diretores e o presidente daquela companhia, que eu nunca mais tinha voltado, né? Mas eles sabiam que aquele boyzinho era a Divina Valéria. Então foram todos me veem, por curiosidade. E aí você teve a oportunidade de E aí encontrar tive com a eles, oportunidade, ou seja, e o prazer de chegar na mesa, aqueles mesmos homens que passavam ali pela recepção sem nem me cumprimentar, estavam levantando para beijar minha mão, para ceder o lugar, para me convidar a tomar uma champanhe. É alguma coisa que é... Mas é pela admiração também, né? Que o artista desperta nas pessoas, lógico. né? E apesar também... E pelo ser humano, porque já te ser humano, porque de lá. afinal também eu deixei uma boa imagem no trabalho. Eu era uma pessoa educada, uma pessoa que sabia entrar e sair, sempre fui uma pessoa digna de comportamento. Então, eles foram todos me assistir.